Olha que legal, chegamos no momento de passagem do curso e olhando aqui a nossa estrutura, você vai se recordar que a gente, começou lá explicando por que Guerreiro Milionário e de certa forma conduzimos ali explicando que no fundo a gente busca inúmeros pontos, mas todos eles acabam caindo por consequência na felicidade, no bem-estar. E então a gente foi entrar num tema que, assim, ok, se todo mundo está buscando, mesmo que indiretamente, buscando felicidade, as pessoas são felizes. A gente identificou claramente que muitas pessoas, a grande maioria, estão buscando um passo a mais, chegar num próximo nível, ou seja, não estão felizes, não estão satisfeitos com o trabalho e assim por diante. E a gente viu que para o resultado, né, do bem-estar, da felicidade, ele está ligado intimamente com o cérebro. E por isso que a gente foi e avançou muito aqui, né, em vários tópicos que envolviam o funcionamento do cérebro, o sistema 1, o sistema 2, o porquê que o cérebro economiza energia, o porquê que muitas decisões, né, acabam sendo tomadas em automático e não são decisões racionais, e essas decisões podem nos ajudar ou podem, muitas vezes, e acontece de fato, prejudicar em muito pequenos e simples detalhes. Ok, tudo isso é apenas uma contextualização para a gente avançar e chegar aqui no momento prático do curso. E nesse ponto, na verdade, a gente faz essa transição. A gente sai dessa fase inicial, que a gente contextualiza, e a gente entra de fato no tópico, né, que eu estou usando a nomenclatura, felicidade. Tá? E o primeiro tópico que a gente vai tratar dentro aqui desse tema é o seguinte: felicidade, né, é um desejo ou uma necessidade? E eu acabo subdividindo ali em 3 pontos, que são emoções negativas, emoções positivas e por que existem as emoções. Vamos então primeiro pelas emoções negativas. E é o seguinte, a gente começa pela Barbara Fredrickson, PhD pela Universidade de Stanford, né, e colegas, baseados em seus estudos e análise de vários outros. Eles explicam que as emoções negativas elas podem ser vistas como adaptações evolutivas, né? Adaptações evoluídas, desculpa, que ajudaram a sobrevivência dos nossos antepassados em situações de risco. Vamos entender um pouco melhor. O valor adaptativo das emoções negativas parece ser carregado por sua capacidade de desencadear tendências específicas de ação. Então, por exemplo, a raiva cria vontade de atacar, o medo, por exemplo, cria vontade de escapar e assim por diante. Essas tendências de ação infundem, né, mente e corpo. À medida que os pensamentos sobre as ações se estreitam para esses impulsos específicos, o corpo mobiliza o suporte fisiológico ideal para a ação evocada. Essas emoções negativas que criam impulsos por ações específicas que exigem energia física substancial, por exemplo, o ataque, né, a fuga, também produzem reatividade cardiovascular aumentada, que redistribui o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos relevantes. Então, a gente começou o tema, né, a primeira informação aqui científica, mas já dá para entender que mente e corpo eles estão ligados. E se eu tenho uma emoção negativa, isso não está só na mente, isso imediatamente age fisiologicamente no corpo. Mas é bem início aqui do tema, vamos seguir em frente. As melhores decisões surgem quando pensamos com clareza e criatividade suficientes para reconhecer todos os caminhos disponíveis e prever com precisão para onde aquele caminho levará. O problema é que quando estamos estressados ou em crise, muitos de nós deixam de ver o caminho mais importante, né? Nós enxergamos o que procuramos, salvo, né, vírgula ali, se estivermos estressados, sobrecarregados ou em crise. Então observe como vai acontecendo as emoções negativas e os impactos. O caminho que nos leva a encontrar a oportunidade na adversidade.
Quando estamos sob pressão, o corpo começa a produzir um excesso de cortisona, substância química tóxica, né, associada ao estresse. Ao chegar em ponto crítico, o impulsivo assume o controle do pensador. Lembra que nós falamos aqui sobre o sistema 1 impulsivo, o sistema 2 pensador, independente se é 1, se é 2, entender que um sistema do cérebro age por impulso, o outro é mais analítico, pensador. Então, né, são cientistas explicando que quando, né, existe esse excesso de cortisona, acabamos agindo muito mais por impulso do que fazendo uma análise. Daniel Goleman, né, que a gente já apresentou, ele diz: neurobiólogos explicam que o estresse constante sobrecarrega o sistema nervoso, com muito cortisol e adrenalina. A atenção é direcionada para as preocupações e não na tarefa. Essa exaustão pode levar ao esgotamento. Seguindo, Richard Davidson, então, um eminente cientista renomado, então um psicólogo, esse eu não apresentei aí, num PhD também, doutor, né? Doutorou-se em psicopatologia e em psicofisiologia pela Universidade de Harvard. Ele é um neurocientista eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, tá? Nós vamos apresentar vários trabalhos que envolvem o Richard Davidson. Ele queria entender por que algumas pessoas eram resilientes ao estresse e outras eram debilitadas pelo estresse. Então, em um experimento, ele colocou 2 grupos em situações idênticas de estresse e a equipe acompanhou por ressonância magnética, né? Então, esses grupos passaram pelo cenário de solucionar problemas matemáticos complexos em pouco tempo e também por escrever sobre um momento mais perturbador da vida. Nas pessoas resilientes, o córtex pré-frontal, né, que é a região aqui do cérebro, rapidamente assumia o controle do sistema límbico. Então é aquela história, o sistema pensador analítico assumia o controle comparado ao sistema límbico, que é o sistema, como a gente já explicou, automático, impulsivo e etc., né? No outro grupo, o contrário, o impulsivo dominou o pensador, intensificando mais a aflição. Ou seja, um neurocientista, um dos mais renomados, né, entre as 100 pessoas mais influentes no mundo, reforçando essa situação entre emoções positivas e negativas. A gente também já apresentou o Sean Eckhart. Os psicólogos já sabem, né, há bastante tempo que as emoções negativas limitam nossos pensamentos e limitam também a amplitude de ações. Segundo eles, isso acontece porque era uma excelente estratégia na evolução humana, né? O medo e estresse liberam substâncias químicas que preparam para lutar ou fugir. E por isso que o cérebro, né, independente de hoje a gente, em algumas situações, não necessitar tanto lutar, né, ainda assim os sentimentos e as emoções continuam. Na frente de um leão não era o ideal a gente ter muitos pensamentos, né, demorar para agir. Então o cérebro é evolutivo, né, através da evolução. Então o que acontece é, lá atrás, na frente de um leão, numa situação, estou na frente de uma, não importa, de uma cobra, etc., não é ideal o sistema ficar pensando, o sistema 2, o pensador, o analítico, o que será que eu faço ou não faço? É agir, né, o cérebro funciona para garantir a nossa sobrevivência, como a gente falou. Então, as emoções negativas têm todo esse impacto, né? Ou seja, e de certa forma tem os efeitos, né, no nosso dia a dia, como eu acabei de mostrar, como prova a ciência. E agora nós vamos falar sobre as emoções positivas já na próxima aula.